Bom, o Cruzeiro consegue a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, terceira, né, consecutiva aí, no caso, na temporada, e se iguala um número bem interessante com potencial, no caso de, principalmente começando com o pé direito nessa temporada, de não brigar, né, na parte de baixo, como era de se esperar, principalmente por conta, desde quando saiu essa tabela, com uns times bem complicados, né, o Cruzeiro tendo aí inicialmente. Além disso, eu vou fazer uma análise aqui desse jogo um pouco e falar principalmente do tópico, né, do Bruno Rodrigues, jogador que foi um dos destaques nesse jogo contra o Red Bull, marcou um dos gols, que no caso tem sim propostas para deixar o Cruzeiro, e o que temos de atualizações até aqui que eu quero comentar com vocês. Será que realmente ele pode deixar a Raposa no meio da temporada, né, que é também a mesma temporada junto com a Europeia, que aí é um pouco mais pesada na janela de verão do futebol europeu, que eu quero trazer aqui o que temos de atualizações no vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui embaixo de 38 mil inscritos no YouTube, que já está bem próximo, então conto com a ajuda de vocês. Vale lembrar também que eu vou deixar o link aqui, ó, da Bet7, que quem apostou numa vitória do Cruzeiro contra o Red Bull se deu muito bem nesse jogo fora de casa, e eu vou destacar uns jogos hoje, nesse domingo, no Campeonato Brasileiro, várias partidas interessantíssimas, essa, por exemplo, entre Flamengo e Botafogo, destacar aqui, ó, até na arte para vocês, uma vitória no caso do Flamengo contra o Botafogo, 1,57 a cada real apostado, excelente cotação. Tem também Internacional e Goiás, uma vitória do Internacional em casa 1,56, um empate aí também 2,60 e uma vitória fora do Goiás pagando 3,58, ótima cotação desse duelo. Então, para você começar a apostar, o link da Bet7, que te dá o dobro do valor do seu primeiro depósito em até R$500 no valor aí do seu primeiro, né? Tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos lá. Essa partida que o Cruzeiro não teve nenhum desfalque e até mesmo pouquíssimas mudanças em relação ao time titular. Podemos destacar apenas aí a entrada do Neres no lugar do Oliveira, que sem dúvidas estava bem desgastado. E esse gol cedo, tendo saído para a Raposa, foi muito importante justamente por conta disso. Que no caso, eu confesso para vocês que eu nem tinha ligado ainda o computador, cheguei em casa, à pressa liguei, e quando eu vi já estava comemorando o gol, né? No caso aí do Ramiro, que saiu aos 3 minutos da primeira etapa, um belo chute aí, uma limpada da jogada e um belo chute do Ramiro, que foi importante também para o jogador, que assim, vinha jogando como titular os últimos 4 jogos oficiais do Pepa. O Ramiro jogou em todas, só que internamente e até pela torcida, né, tinha uma pressão, principalmente para o Felipe Machado assumir essa posição, e com essa entrada, então, esse gol do Ramiro pode ser que continue ainda sendo esse titular no meio do campo de campo, né, do Cruzeiro. Que assim, além do Ramiro, tudo bem, jogar no meio de campo, acho que ninguém concordou, né, com a entrada do Nicão, atuando mais uma vez pela ponta direita, principalmente tendo o Bilu, que vive uma fase boa no segundo, para entrar, por exemplo, como titular, e o Wesley também, ou o Daniel Júnior, que não vinha sendo relacionado nos últimos jogos. É aquela coisa, para mim, nenhum dos três daria um resultado interessante, tá? Confesso para vocês que o que poderia eu esperar mais seria o Bilu, mas mesmo assim não acho que faria uma grande diferença, somente em relação a velocidade, que o Cruzeiro, depois que fez esse gol, ficou assim, claramente dava para sentir que estava querendo segurar um pouco mais o jogo. Foi importante porque 3 jogos em um espaço de 7 dias é muita coisa, e esse gol cedo foi importante demais para o Cruzeiro controlar a partida, que é uma sequência de jogos quase inacreditável, né? Então assim, depois desse gol, o Cruzeiro, no caso, ainda teve uma outra chance, que foi o jogador Aderlan expulso depois de uma bela arrancada, desvio do Gilberto, arrancada do Bruno Rodrigues, e o Aderlan acaba puxando o Bruno Rodrigues, expulsão sem dúvida nenhuma, e no caso aí, então, o Cruzeiro jogando com 1 a mais, com 26 minutos de jogo, 1 a 0 no placar fora de casa. Na teoria era só construir o resultado, que quem olha quando terminou 3 a 0 parece que foi, mas o Cruzeiro acabou deixando um pouco mais de espaço pro Bragantino, teve algumas chances, boas defesas também do Rafael Cabral. Cruzeiro que claramente estava muito cansado para esse duelo, ainda bem que fez esse gol cedo, porque se tivesse corrido a partida inteira, tenho certeza que, no caso, poderia ter ficado um resultado diferente. Foi para a segunda etapa, o Cruzeiro não fez nenhuma mudança em seu elenco. Aí sim, no segundo tempo, os primeiros 11, 16 minutos, deu para ver a linha alta que o Red Bull Bragantino fazia em cima da marcação. Até por isso eu acredito que eles levaram o segundo e o terceiro gol, mas tenho certeza que o Cruzeiro soube muito bem lidar com isso, porque poderia sim ter levado o empate em algumas das jogadas que o Red Bull marcava lá em cima. O Cruzeiro estava com uma dificuldade tremenda para sair jogando, né, nesse início da segunda etapa. Então assim, conseguiu esse resultado importantíssimo e ampliando esse placar no decorrer do segundo tempo.
O Rafael Cabral teve muito trabalho, saiu muito bem em algumas jogadas em cobrança de escanteio, gostei bastante da atuação do jogador, junto aí também com o Neres, que tinha mais de 2 meses que ele não jogava e voltou já sendo titular para esse jogo de hoje, além também do Castan, que jogou aí pelo lado esquerdo do campo. Gol aí do Gilberto aos 20 minutos, no caso aí 8 jogos que ele não marcava, belo passe do Vital, que o Gilberto aí guardou, 8 jogos sem marcar e chegou a 4 gols na temporada. Ele não marcava desde aquela goleada, né, de 4-0 contra o Vila Nova, no qual ele marcou 3 vezes. Então quebrou esse jejum que a torcida apoiou bastante o Gilberto, mesmo nesses últimos jogos sem balançar as redes. O Cruzeiro ainda que viu outros jogadores entrar, por exemplo, o Matheus Jussa no lugar do Castan, que acabou sofrendo um corte, que o Rafael Cabral faz uma defesa e pega na volta, né, a chuteira dele aqui, ó, acima dos cílios, da sobrancelha, que acaba cortando. E entre o Matheus Jussa, entrou também o Bilu no lugar do Nicão, entrou o Machado no lugar do Ramiro, além também do Neto Moura no lugar do Matheus Vital. O Cruzeiro aí depois ainda construiu esse placar de 3-0 com golaço, né, do Bruno Rodrigues, muito bem colocado, chute aí do jogador, que eu vou falar daqui a pouco, que chegou no caso ao seu 5º gol marcado na temporada. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Não, no caso o 6º gol e 4 assistências nesse início em 15 jogos. Números muito interessantes do Bruno Rodrigues, principal jogador do Cruzeiro nesse ano, que fez a Raposa então saltar, para o momento que eu estou gravando esse vídeo, para a 4ª colocação, por conta do saldo de gols. Tem mais 2 times para jogar, na pior das hipóteses o Cruzeiro terminaria na 6ª, 7ª colocação, que é um número excelente, fecharia na hora, né? Terceira rodada, Cruzeiro entre os 6, 7 primeiros. Excelente, vitória de 3-0, 3 vitórias consecutivas, Grêmio, Náutico e agora Red Bull. Nesse jogo o Cruzeiro finalizou 17 vezes, converteu 3 gols, média muito melhor do que teve nos últimos jogos, posse de bola 55% e passes 430. Próximo compromisso do Cruzeiro no sábado contra a equipe do Santos, tá? Duelo aí bem complicado também. O Santos que ganhou do América, no caso em casa, por 3-2, mas o Cruzeiro vai jogar no Independência contra a equipe do Santos. Pelo menos vem de uma sequência um pouco melhor. Poderia ser no Mineirão, mas apenas contra o Fluminense, que vai ser dentro de casa no Mineirão realmente. O Santos hoje que está na 9ª colocação, 4 pontos até aqui, Cruzeiro com 6. Quero que você deixe aqui então a sua opinião, a análise desse elenco do Cruzeiro. Mais uma partida muito boa, né? Que assim, o elenco do Cruzeiro evoluindo a cada jogo, tenho gostado demais desse início de trabalho do Pepa, mesmo achando, tá, que precisa muito ainda de reforços para a zaga, para a ponta direita, que não temos muitas alternativas. Quero que você comente aqui embaixo. Bom, para não me alongar muito aqui no vídeo, quero já falar sobre o Bruno Rodrigues, onde o Samuel Venâncio trouxe uma notícia atualizando sobre o jogador, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela. O staff do Bruno Rodrigues recebeu sondagens pelo jogador, mas nenhuma proposta até aqui. A prioridade de compra é do Cruzeiro e a Tombense já apresentou as condições para a Raposa comprar o atacante, com um valor não sendo muito alto para a realidade do Cruzeiro. O Cruzeiro pretende ficar com um atacante e o atleta também ficar no clube, mas as conversas acontecerão mais para frente. É claro, né? Você deve perguntar, nossa, mas por que o Cruzeiro vai esperar ainda mais? É aquela coisa, o Cruzeiro tem possivelmente nesse seu contrato, vamos supor, até o meio do mês de julho para comprar em definitivo o Bruno Rodrigues. Tem a prioridade, né? Então acaba que fica bem tranquilo, ainda mais sabendo que o jogador tem interesse de continuar na toca da Raposa. Os valores realmente não faço ideia, não foi divulgado ainda para nenhuma das partes, mas igual o Samuel aqui trouxe, né, que assim, esse valor não é tão diferente da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Então eu acredito que vai ser assim, ó, de 3 milhões a 5 milhões de reais esse valor do Bruno Rodrigues. Por quê? Porque eu tô chutando aqui também, mas pelo valor que ele estava antes de chegar no Cruzeiro, no Bruno Rodrigues, vindo lá no caso do futebol português. Então possivelmente a Tombense deve ter travado esse valor próximo a isso, caso o Cruzeiro queira ficar com ele, porque iria completar um ano, né? Ele chega em julho, agosto, até julho, que vai esse período de empréstimo, com o Cruzeiro tendo a opção de comprá-lo, com o empréstimo estendendo até o final da Série A, né? Então mesmo se ele saia, comprado por outro time, que possivelmente não vai acontecer, o Cruzeiro deve comprar o atacante, o Cruzeiro ainda vai ficar com ele até o final da Série A, garantido, tá? Mas o Bruno Rodrigues vivendo uma fase muito boa, tenho certeza que deve ter sim um aumento no seu salário mais uma vez, porque no final da Série B era um valor muito menor do que ele tem hoje, depois de ser o protagonista do Cruzeiro nesse início de ano, foi especulado na Rússia, deve ter sido procurado por outros times do futebol brasileiro, do futebol europeu com toda certeza, tá? Mas vamos esperar, mas a expectativa é de que o camisa 9 do Cruzeiro, de 26 anos, continue no clube e, né, somando números até aqui muito interessantes.
Nessa temporada, 15 jogos, na outra 18, você somando aí no total, né, daí essas 33 partidas, marcou também nesse período 10 gols e outras 7 assistências, números muito bons do Bruno Rodrigues. Acho que tinha tempo, né, que nós não encontrávamos um ponta esquerda aí para fazer muitos gols, um cara decisivo. Tenho certeza que essa dupla entre ele, o Gilberto, Matheus Vital, jogando muito bem, vai dar bons frutos daqui para o final da Série A. Quero que você esteja aqui embaixo, então, se você compraria o jogador, quanto que acha que vai ser essa multa rescisória? Espero eu que não seja tão alto, né? Esses 3 a 5 milhões estaria dentro da realidade financeira do Cruzeiro, que tem a prioridade, junto à Tombense, até o meio do ano, para fazer essa compra. Fora que o Bruno Rodrigues já deixou claro que quer continuar no Cruzeiro e vive uma fase muito boa, né? Para ele se valorizar ainda mais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. Vou deixar outras sugestões que trouxe aqui no decorrer dessa última semana. Quem quer esse jogador ex-América, que está livre no mercado, meio ofensivo, que na minha opinião seria um ótimo reserva do Matheus Vital, trouxe aqui no vídeo recente. Caso não apareça aqui na tela, é só clicar no canal e ver aqui, ó, que está com a camisa do América, vai lá dar uma olhada. E outras sugestões na tela, junto com o link da Bet7 para você apostar. Valeu, galera!